Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, há 7 anos no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV da internet, o seu talk show digital do novo agronegócio, jornalismo maduro e necessário para o agro. E nesta edição do Agropapo nós vamos aí uma vez mais trazer novidades aí sobre o universo da agricultura digital, a tecnologia da informação aplicada ao agronegócio, que vem avançando de maneira exponencial aí no setor. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente aqui o Tiago de Almeida Prado, especialista da Imagem Geossistemas. Tiago, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Satisfação é toda minha, é um prazer aqui estar com vocês. Uma boa tarde. Muito bem, Tiago. E eu gosto de começar todas as entrevistas do Agropapo pedindo para o nosso entrevistado contar um pouquinho quem que ele é e qual que é a relação aí dele com o agronegócio, aí, um brevíssimo perfil aí, para todo mundo, nossa audiência aí ficar na mesma página. Até quando o entrevistado faz aí esse brevíssimo perfil, até surgem aí insights interessantes aí para a entrevista. Eu queria que você pudesse falar rapidamente um pouquinho de você, Tiago. Certo. Assim, com relação ao agronegócio, né, praticamente desde que eu nasci, né, o meu pai tinha fazenda no passado, tem tios que ainda têm fazenda, então, apesar de eu ser nascido em São Paulo, eu fui criado nesse ambiente de fazenda, trabalhando diretamente nas fazendas. E eu fiz agronomia, me formei aí em 2005, 2006, fiz agronomia lá em Jaboticabal, na Unesp. E dali para cá eu trabalhei assim em diversos segmentos. Comecei trabalhando numa fazenda de grande porte na Austrália, como trabalhador de fazenda mesmo, né? Desde operar trator, cuidar do gado, ovelha, tudo, era uma fazenda ali de 6 mil hectares, só trabalhava eu e os dois donos, assim, uma realidade bem diferente da nossa, né? Depois disso eu fui trabalhar em cooperativa também como agrônomo, para fazer assistência técnica, venda direto para o agricultor. Tive duas pisciculturas também, já fui piscicultor. Então, essa é uma formação uma carreira bem Diversa, né? diversificada. Também depois da piscicultura, eu comecei a trabalhar com consultoria, especializada em manejo de nematóide. Daí foi aí que eu comecei a trabalhar com geotecnologia, né, que é o caso aqui da imagem. Porque no início ali eu fazia as amostragens, eu ia direto a campo fazer a amostragem, e no começo era ali com um GPS, marcando onde eu coletei os pontos, mas era uma amostragem aleatória. Aí depois que eu fui evoluindo, comecei a fazer imagens com avião, aí fazer o processamento dessas imagens, já uma amostra direcionada. Aí é que o GIS entrou na minha vida, né? O SIG, né? O Sistema de Informação Geográfica. Aí de lá para cá, essa consultoria eu nunca parei, né, de prestar esse tipo de serviço. Eu também cheguei a ter uma startup para onde a gente desenvolveu um produto, um software voltado para ajudar nesse trabalho de detecção de nematóide, aplicação localizada. E também trabalhei numa startup israelense, também com imagens, aí no caso eram imagens de drone, inteligência artificial para detecção de praga e doença. E desde novembro eu faço parte aí da Imagem, que é a representante da Esri no Brasil, que quem faz o ArcGIS, né? Quem desenvolve o ArcGIS, que é uma ferramenta aí, eu digo sem medo, que é a mais completa que tem no mercado, quando a gente fala aí de sistema de informação geográfica. E no agro, quando a gente pensa em sistema de informação geográfica, o onde é muito importante. E no agronegócio, a gente não tem a menor dúvida que o onde é muito importante, né? Então, daí a relevância do sistema ArcGIS aí, da imagem nesse setor, né? Certo. Conta um pouquinho aí para nossa audiência, Tiago. Justo a gente tem uma audiência híbrida aqui no Agropapo, gente que conhece, vamos dizer assim, um pouco mais as especificidades do agro, outras que não, estão ingressando nesse universo. E até para quem já atua no agro, queria que você falasse um pouquinho o que é o ArcGIS, enfim, você discorreu aí uma série de siglas, contar um pouquinho o que é essa tecnologia, o que é esse software Perfeito, aí. perfeito. O ArcGIS, ele é um software, não é um software único, né? Ele é uma plataforma onde tem diversas aplicações, que é o SIG, né? Que é Sistema de Informação Geográfica. Então, assim, o nível mais básico no sistema de informação geográfica é fazer mapeamentos, análises.
E a plataforma ArcGIS, ela trabalha com 3 pilares ali, que é um pilar de registro de informações, então onde você coleta os dados, organiza isso, tem o sistema de processar essas informações, então vamos aplicar isso para o agro, vamos ser mais práticos nisso, né? Então vamos supor que você São tem as uma. aplicações assim diretas. Isso, para ser mais. Por exemplo, você tem ali uma empresa que presta consultoria de agricultura de precisão. Então, ela precisa que uma equipe de campo vá ao campo coletar a amostra de solo no lugar exato. Ela pode usar o sistema ArcGIS, que você cria na plataforma do computador ali, você faz esse planejamento no desktop, isso é sincronizado automaticamente com o aplicativo de campo. Essa equipe vai ao campo, coleta essas amostras no local certo. Então, você tem a certeza de que aquela equipe foi no local correto. Ela registra aquela informação que é sincronizada em tempo real ali com o escritório. Então, você pode ter ali um painel de controle, como se fosse um Power BI, assim, onde você consegue acompanhar onde estão suas equipes, como está o progresso do trabalho. E uma vez que essa estou dando esse exemplo de agricultura de precisão, né? Que essa amostra vai para o laboratório, que a informação do laboratório volta, você faz as análises dentro do software ArcGIS também, dentro do ArcGIS Desktop, você faz as interpolações, cria os mapas de recomendação, gera os arquivos que vão controlar as máquinas que faz a aplicação ali a taxa variável, ou seja, vai aplicar, por exemplo, um calcário aonde precisa mais, ele aplica mais, onde precisa menos, aplica menos. Tá, faz a recomendação do uso dos insumos, né? Isso, quem faz a recomendação é o usuário, é quem está usando a ferramenta. Eu gosto de falar assim que a plataforma é um quadro em branco. Você constrói as aplicações de acordo com a sua necessidade. E isso sem precisar escrever nenhum código. Por exemplo, eu não sei escrever código, mas eu consigo fazer muitas aplicações dentro da plataforma ArcGIS. Esse foi um exemplo. A gente pode dar outros exemplos aí, por exemplo, um case que foi apresentado no AgriSummit na quinta-feira passada da ProSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso do Sul, aonde eles usam a plataforma ArcGIS para fazer coleta de informações no campo. Então, eles pegam informações diversas, desde qualidade de estrada, qualidade de ponte, qual é a cultura que está plantada em determinado lugar, qual que é o estágio, quais são os problemas mais recorrentes. Por exemplo, eles fazem levantamentos durante a safra inteira para saber se existe uma planta daninha que está causando mais prejuízo ou menos, ou qual praga está em evidência. E eles reúnem toda essa informação em relatórios ali visuais, com mapas. Pode ser também, você pode colocar essa informação também em painéis que resume toda aquela informação. Então, em vez de você ler um relatório longo, você bate um olho no mapa, você já entende a situação. E eles usam essas informações, eles repassam para o governo, para diversas instituições, para eles tomarem as ações. Então, por exemplo, tem uma ponte quebrada que está prejudicando o escoamento de soja de determinada região. Eles vão lá e cobram o poder público para ir lá arrumar isso, sabe? Eles entregam essa informação. Então, existe assim diversas aplicações, né? Várias indústrias usam essa plataforma. É que a minha especialidade é o agro, mas dentro da imagem a gente tem outras verticais, né? E no dia a dia da lavoura, além aí do exatamente da análise do solo, enfim, da recomendação mais feita pelo usuário aí do uso dos insumos agrícolas, quais outros destaques aí que você aponta do uso aí da tecnologia do ArcGIS aí para o dia a dia do produtor? Certo. O ArcGIS ele tem uma característica que ele é uma plataforma integradora. Então, vamos supor que a gente vai entrar num cliente que ele já usa alguns sistemas. Por exemplo, ele já usa um SAP para fazer o gerenciamento dele. A gente consegue conectar um sistema com o outro para eles se conversarem. Por exemplo, telemetria. Tem clientes nossos que acompanham toda a telemetria dos equipamentos deles, dos tratores, colhedoras, em tempo real. Então, além dele acompanhar, ele pode criar regras ali dentro. Por exemplo, criar cerca virtual. Por exemplo, determinado trator, ele não deve sair
desse contorno aqui, que é o da fazenda. Se ele sai, já dispara um alerta. Você pode criar alerta assim, desde condições ali mecânicas do trator, por exemplo, a temperatura começou a subir. Se a telemetria do trator tem essa informação, você consegue consumir essa informação dentro da plataforma de uma maneira muito prática, muito visual, muito resumida. E lembrando assim, esse caso, exemplo que eu estou dando de telemetria, a telemetria, o equipamento mesmo, né, o hardware, é do trator. Nós não fabricamos o equipamento. A gente conecta e pega esses dados e transforma esse dado em informação. Tem também, você pode, no caso ali de uma fazenda, né, que a gente está comentando, você pode fazer, por exemplo, monitoramento de pragas. Então, também é a mesma situação. Você cria ali os seus formulários para fazer essa inspeção de praga personalizada. Então, por exemplo, se eu estou numa determinada região do Brasil, onde eu sei que as pragas mais comuns, que mais ocorrem, são X pragas, você cria aquele formulário personalizado, você cria as regras, se precisa tirar foto, se não precisa, e isso é sincronizado com o aplicativo de campo. Esse pragueiro, o inspetor, ele vai lá no campo, preenche aquele formulário de acordo com o que ele está enxergando, no ponto que ele tem que ir. Então você sabe que horas que ele coletou aquela informação, sabe quem coletou, pode anexar a foto, como eu disse, tirar foto no momento. E se tem conexão com a internet ali no campo, essa informação é instantânea. Ele clicou no botão de OK, já aparece para o gestor ali no escritório que naquele ponto tem determinada praga. Se não tem conexão, que é uma situação bem comum, né? Ele trabalha de maneira offline. No momento que tem conexão com a internet, ele sincroniza esses dados. Então, comparando ali com um caderno analógico, uma prancheta, né, um sistema mais tradicional, você tem algumas vantagens. Uma que é a velocidade da informação, né? Isso tem lá no AgriSummit também, a usina São Martinho mostrou um case desse, que eles usam esse aplicativo para fazer o monitoramento das armadilhas de broca de cana. Com o aplicativo, como essa informação ela flui muito rapidamente, eles conseguem reduzir o uso de defensivo químico e fazer o controle com o insumo biológico, que além de ser muito mais barato que eles mesmos produzem, tem todas as vantagens aí ambientais, né, para o meio ambiente de maneira geral, que ele está deixando de usar um químico e está fazendo um controle mais eficiente que o químico. Tudo isso por questão de tempo, que ele conseguiu otimizar o tempo para da informação chegar no escritório, de ser mandada, disparada a ordem de serviço para ir lá fazer a aplicação. Coisa que é muito importante, porque se a praga a gente pega ela bem no início, quando ela ainda está nos estágios iniciais, você consegue controlar ela com um produto ou menos agressivo ou biológico do que essa informação demorar e quando chegar o momento da aplicação você ter que aplicar algo mais forte, vamos dizer assim, um inseticida mais tóxico, né? Perfeito. E tem um ponto que chamou a atenção justamente da tecnologia, essa questão aí que vocês correlacionam, vamos dizer assim, a tecnologia aí de inteligência geográfica no agro com as políticas de compliance aí socioambiental no setor. Por quê? Como é que é essa relação aí? Perfeito. Eu vou até usar como exemplo os cases que foram apresentados lá no AgriSummit. Por exemplo, a Senibra, que é uma empresa a Klabin, vou dar o exemplo da Klabin, que é uma empresa de celulose. Ela tem uma área de floresta aí muito extensa e essas florestas, em determinados momentos, elas causam impacto em comunidades. Por exemplo, está na época de colheita da madeira ali, passou 7 anos, lá eles estão cortando a madeira e essa madeira vai ser transportada para a indústria. Isso tem um impacto, porque são caminhões pesados que passam por estradas de terra, que muitas vezes passam no meio de uma pequena vila ali, aí causa trepidação, poeira, o trânsito em si, às vezes o caminhão, se não tem um mapeamento correto das rotas, ele pode bater num poste e deixar aquela comunidade sem energia por vários dias, etc. Então eles mapeiam todo o entorno das operações dele para saber o que eles vão impactar.
Então, por exemplo, eles sabem que determinado trecho ali de onde está escoando a madeira tem uma vila com 4, 5 casas. Eles tomam o cuidado de monitorar aquela estrada para que ela mantenha uma condição boa e para um caminhão-pipa sempre estar passando ali para fazer umectação, né, que é molhar a estrada para evitar poeira. Isso é um dos exemplos, né? E às vezes desviar uma rota, ver rotas melhores que não vão passar dentro de uma comunidade. Eles usam isso para diversas aplicações, assim, pensando nesse social, né? E do Do ponto de vista ESG, né? ambiental, Oi? e do ponto de vista ambiental, você deu um belo exemplo aí, justamente da perspectiva aí do tecido social, né, e tal. E do ponto de vista aí do environment, do ambiental. Certo. Do ambiental, esse que eu comentei da usina São Martinho de reduzir, né, o uso de defensivo químico é um exemplo. A gente tem assim outras aplicações de você, por exemplo, agora o Parlamento Europeu ele criou uma regra lá, uma lei, uma norma que áreas desmatadas depois de 2020 eles não compram nenhum produto oriundo dessas áreas. Então, com as nossas ferramentas, uma trader, por exemplo, ela consegue identificar, por exemplo, antes dela fazer um contrato com um determinado produtor, ela vai verificar onde fica a área dela e ver se aquela área, usando imagens de satélite, usando dados do próprio INPE, ele consegue identificar se aquela área, quando que ela foi desmatada para produção. Então, se ele se enquadra nessa área que foi desmatada de 2021 para cá, a trader já não vai comprar desse produtor. Então, um outro exemplo da usina São Martinho também, aonde no passado, quando eles iam fazer assim operações para sistematização das terras, né? Ou seja, abrir estrada, desenhar talhão, levantar curva de nível, eram cadernos, eram mapas em papel. Então, às vezes, tinha o risco de acontecer engano, abrir uma estrada onde não podia, avançar numa área de preservação permanente. Com o uso do ArcGIS ali, do aplicativo de campo, eles reduziram esses problemas. Então, quando um operador de máquina vai abrir uma estrada, por exemplo, a consideração de uma estrada, ele sabe exatamente onde ele está, aonde ele tem que abrir essa estrada. Eles até passaram um dado ali na apresentação, que em 10 anos, fazendo essa sistematização usando o GIS, né, em vez de ser o papel ali, a topografia tradicional, eles ganharam 1.500 hectares de terra, só otimizando o uso e reduzindo manobra. Então, isso contribui, né, para o meio ambiente, que você está produzindo mais no mesmo espaço. Tem também a questão de... Oi? Ganho de produtividade. Isso, tem a questão de preservação do solo também. Então, com esses sistemas a gente consegue, eles fazem o levantamento planetimétrico, pode ser usando um drone, inclusive, um drone com RTK, então ele faz o voo, faz o processamento, a gente tem ferramenta para isso também, para processar as imagens de drone, e com essa imagem determinar onde ele deve levantar as curvas de nível para preservação do solo. São, assim, realmente diversas aplicações. Bacana, perfeito. E me diz uma coisa, Thiago, esse tipo de tecnologia, enfim, até na nossa introdução aqui a gente falou do avanço da tecnologia da informação na agricultura, ela também... Ah, tá. Tá me ouvindo agora? Perfeito. Até na nossa introdução aqui, a gente falando do avanço da tecnologia da informação na agricultura, né, e tudo, esse tipo de solução, por exemplo, aí do ArcGIS, ela também pode ser acessível para um pequeno produtor e tudo. É possível um pequeno produtor estar, vamos dizer assim, trabalhando com esse tipo de ferramenta? O ArcGIS é uma ferramenta que ele exige que você tenha um pouco de conhecimento, um conhecimento básico para utilizar ela. E pensando nisso, dentro da imagem, a gente tem um time, que a gente chama um time de soluções, onde eles podem preparar toda essa estrutura para entregar para um pequeno produtor. Mas aí a gente pensando em custo, pode ser que fique inviável, como outras tecnologias, dependendo do quão pequeno esse produtor.
mas se ele tá associado a uma cooperativa ou uma associação de produtores, é perfeitamente viável, né, dele utilizar isso. Legal. Então, assim, no caso do pequeno, realmente o ideal são associações, cooperativas, aonde existe uma união ali para desenvolver o que ele precisa e isso se tornar viável, né, mesmo para o pequeno agricultor. Dá para fazer um pool, né? Vamos dizer assim, né? Exato. Legal. E me diz uma coisa, como é que é o modelo de contratação? É uma assinatura por tempo? É por hectare? Como é que é? São licenças, então a gente tem vários níveis de licença, então, de acordo com como funciona isso, a gente identifica, conversa com o cliente, mostra as possibilidades, identifica qual que é a necessidade dele, aí entra no nosso time de arquitetura. Então, o time de arquitetura vai sentar com o cliente, vai desenhar a solução. Então, por exemplo, isso que eu comentei de monitoramento de máquinas agrícolas ali para usar telemetria, ele vai desenhar todas as licenças que ele precisa e é uma contratação anual por licença, por usuário. Então, assim, é bem complexa essa questão, mas isso é uma coisa que a gente faz com o time de arquitetura, com o time de vendas, para desenhar exatamente o que o cliente precisa, para que ele não precise, que ele não compre nada além do que ele precise das licenças e compre aquelas licenças que é o suficiente, o necessário para rodar o projeto dele. E são licenças anuais. Então, ele paga anualmente. E uma coisa assim, importante destacar, que a Esri, né, que é quem faz o desenvolvimento do ArcGIS, ela é uma empresa americana, está no mercado há muito tempo, desde os anos 70, se eu não me engano, 60, 70, e anualmente eles investem em torno de 30% do faturamento dele em desenvolvimento. Então, assim, é uma evolução constante. Hoje mesmo estava na reunião com um cliente e ele estava ali justamente comentando isso. Sabe? Quando a gente imagina um negócio, a Esri vem e lança e está sempre atualizado, está sempre melhorando, sabe? Cada vez melhor, cada vez mais ferramentas. É uma quantidade de ferramentas assim, incrível, tanto é que a gente atende desde exército até agricultura, ONGs, são infinitas possibilidades mesmo. Muito bem. Bom, já é um grande bordão, chavão do Agropapo, Thiago, que boa conversa, acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e, por favor, deixa o espaço aberto aí, se você quiser deixar os contatos institucionais da imagem ou mesmo os seus, para quem quiser mais informações, o espaço está aberto. Certo. Eu que agradeço, foi um prazer aqui estar com vocês. Para quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, vocês acessam o site www.img.com.br, que é o site da imagem. Eu me coloco à disposição também. Meu e-mail é thiago.prado@img.com.br. Fique à vontade. E como eu disse lá no início, a plataforma é um quadro em branco. Então, é assim, como eu dei o exemplo, estava numa empresa agora que eles usam o ArcGIS para desde controle de estoque, controle de equipe de campo, nível de estoque em clientes, assim, é um quadro em branco onde você consegue desenvolver soluções sem precisar escrever um código de programação. Então é uma ferramenta assim muito flexível, que diferencia muito, totalmente personalizável. Então o cliente ele está na jornada dele ali construindo uma solução, fala, eu preciso colocar uma linha aqui nesse formulário. Ele só vai lá, arrasta, coloca, pum, já atualiza para todo mundo, já está rodando, não precisa ir para uma equipe de desenvolvimento. Então, eu sou suspeito para falar, mas é uma ferramenta assim fantástica que eu uso desde 2013 que eu uso ela, muito antes de entrar na imagem, e que, sem dúvida nenhuma, é a mais completa do mercado, que atende diversos tipos de necessidade. E mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos, deu muito bem aí o recado da tecnologia aí do ArcGIS, capitaneada pela Imagem Geossistemas aqui no Brasil. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da Internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e
Tchau, tchau!